Amém. Aleluia. Com glória o coroai. Graças ao Senhor. Nessa noite, durante essa semana, nós desfrutamos do Deus da glória. Irmãos, o que nós precisamos é do Deus da glória. Louvado seja o Senhor. O Senhor, no seu plano eterno, na sua vontade, desde quando Ele criou todas as coisas, Ele tinha um plano. Deus tinha um propósito de ter um grupo de pessoas nessa terra que pudesse expressar a sua glória. Irmãos, o que Deus fez, tudo que Deus preparou, tudo o que nós vemos, tudo que nós conseguimos perceber, até mesmo nós, Deus fez com a seguinte expectativa: que eu possa que nele possa ser expressado a minha glória. Ó Senhor Jesus, todavia, nós sabemos que o homem caiu. Satanás, uma coisa, irmão, nós precisamos perceber: ninguém cai porque quer, cai porque era enganado por Satanás. Quando nós vimos algum irmão cair, o nosso sentimento tem que ser: Senhor, ele não caiu porque quis, ele foi enganado por Satanás. Senhor, livra-o do engano. Então, irmão, Satanás, ao ver todo aquele plano, todo aquele propósito maravilhoso de Deus, ele se antecipou e ele causou um dano em tudo aquilo que Deus tinha proposto no seu coração. E quando o homem caiu, quando o homem foi enganado por Satanás, a primeira coisa que o homem perdeu foi a presença de Deus. Irmãos, quando nós perdemos a presença de Deus, nós perdemos tudo o que nós temos de importante. Quando o homem perdeu a presença de Deus, ele perdeu a possibilidade de se tornar a glória de Deus. Ele perdeu a possibilidade de se tornar a expressão de Deus. Irmãos, tudo o que aconteceu ao longo dos anos depois que nós conhecemos a história do homem, tudo o que aconteceu de ruim, qual foi o motivo? O homem estava sem a presença de Deus. Quando a gente vai vendo a história do povo de Deus, depois da geração de Noé, depois do dilúvio, onde Deus se irou profundamente com a situação do homem, Deus tinha grande expectativa: agora o homem vai perceber que sem mim ele não pode viver. O que aconteceu? Anos depois, o homem estava envolvido na pior situação, que era a Torre de Babel, onde o nome do homem estava mais alto do que o nome de Deus. Onde o homem não achava que ele não precisaria mais da dependência de Deus, que Deus não seria mais aquele que iria cuidar dele. Então o homem se tornou mais importante que Deus. Ó Senhor Jesus, irmãos, foi nessa situação, foi nesse cenário que Deus chamou Abraão pela fé. Irmãos, Deus chamou Abraão de uma situação onde o homem não queria mais Deus. Aquela nação, aquela situação, aquele povo não queria mais a presença de Deus. Mas no meio de uma terra de idolatria, dentro de uma família idólatra, Deus apareceu para alguém. Ó Senhor Jesus, irmãos, não importa a nossa situação, não importa onde nós estamos, se Deus aparecer para nós, nós vamos sair dela. Ó Senhor Jesus, quando Deus apareceu para Abraão, o Deus da glória apareceu para Abraão. Isso mudou a perspectiva de Abraão. Abraão tinha tudo para se tornar um idólatra e continuar adorando a ídolos. Mas quando Deus da glória apareceu para ele, Abraão saiu daquela situação. Ó Senhor Jesus, irmãos, qual é a situação que nós precisamos sair hoje? Olha para nós, em que situação nós estamos? Será que nós estamos como Abraão? Será que nós estamos
exaltando mais um homem ou a nós mesmos do que a Deus, irmãos, não interessa a situação. Se o Deus da glória aparecer para nós, nós vamos sair dessa situação. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, esse foi o propósito, isso foi a estratégia de Deus. E qual era a vontade de Deus? Que de Abraão ele pudesse ter uma herança, pudesse gerar uma nação terrena, e depois uma nação celestial. Que dele pudesse vir um povo que adorasse a Deus, um povo que conhecesse o Deus da glória. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quem somos nós? Nesse quadro geral, em todo o plano de Deus, quem somos nós? Irmãos, o plano original de Deus, lá na eternidade passada, antes do seu filho vir à terra, nós não estávamos incluídos. O Senhor, depois de que veio Cristo, e depois que o Senhor introduziu a fé, é que abriu a janela da oportunidade para mim e para você. Irmão, se não fosse por meio da fé, nós não poderíamos ter acesso a Deus. Porque Deus veio para os judeus. Jesus veio para salvar os seus. Até o povo prometido, a nação terrena, mas a fé, graças a Deus pela fé. Irmãos, a fé abriu a porta da nossa oportunidade. Por meio de Abraão, por meio da fé, por meio da nação celestial, do povo celestial, nós podemos entrar e fazer parte da nação do Senhor, da nação santa. Ó Senhor Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não só isso, quem somos nós? Pecadores, gentios. Nós não tínhamos a promessa, mas irmãos, Deus, no seu coração, aprove no Senhor. Ele teve consideração para conosco e Ele quis nos dar o privilégio de participar do seu povo. Ó Senhor Jesus, irmãos, isso é um motivo de muita alegria para nós. Nós, quando tocamos nisso, nós temos que ficar muito alegres. Irmãos, nós não éramos dignos de ter a salvação. Nós vamos falar hoje do resultado da glória de Deus, mas antes disso, precisamos tocar, nem a salvação era para mim. Quanto mais a glória, quanto mais todos os benefícios que eu vou receber com a glória de Deus. Mas aleluia! Ó Senhor Jesus, a fé, irmãos, nos introduziu na presença de Deus. A fé nos fez filhos de Deus. Quando nós cremos em Jesus, irmãos, graças a Deus por Jesus Cristo. Irmãos, graças a Deus por Jesus Cristo. Se tem uma pessoa que nós precisamos amar desesperadamente, é Jesus Cristo. Ele foi a porta para nós. Por meio dele, nós podemos achegar ao Pai. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, por que o Senhor nos escolheu? Porque Ele quis. Por causa do seu bom prazer, do beneplácito da sua vontade, aprove a Deus nos escolher. Ó Senhor Jesus! Irmão, se algum dia você achou que você merecia, olha, você estava errado. Porque nós não merecíamos estar aqui. Foi a vontade de Deus que nos colocou aqui. Foi a vontade de Deus, irmãos, que fez com que alguém pregasse o evangelho para você. Deus um dia, lá no seu coração, Ele falou, o Marcílio, ele é meu. Anos depois, alguém chegou até o Marcílio e falou assim, Jesus morreu para te salvar. Ele creu, então ele entrou, fez parte da nação do Senhor. Ó Senhor Jesus! Irmãos, e por que Deus nos escolheu? Nós já sabemos quem nós somos, já sabemos por que Deus nos escolheu e para quê? Visto tudo isso e à luz das últimas palavras, das revelações que o Senhor tem nos dado através dos apóstolos que estão à nossa frente, dos profetas de Deus, irmãos, para que Deus nos escolheu? Nós, só de termos ganhado a salvação,
nós já temos que viver alegres, mas muito alegres, irmãos. Mas veja bem, para Deus, quando Ele olha para nós, Ele não quer apenas nos dar salvação. Deus quer, em nós, expressar a sua glória. Isso é muito mais do que salvar o nosso espírito. Isso implica salvar todo o nosso ser. Irmãos, o salvar o nosso espírito, para nós, já foi bom demais. Mas Deus, irmãos, Ele tem algo muito maior para nos dar. Deus quer nos dar muito mais. Deus quer nos dar a sua glória. Ó Senhor Jesus, a glória de Deus, quando Deus entra para nós, quando nós recebemos a glória de Deus, nós nos tornamos dignos. Olha para nós, olha para o ser humano, olha para o nosso dia a dia, falta dignidade em nós. É ou não é, irmãos? Você olha para o seu viver, falta dignidade. Em nós falta peso, falta sustentação. Irmãos, a glória de Deus nos dá todas essas coisas. Quando você olha aí ao nosso redor, as pessoas, elas buscam muitas coisas para elas terem dignidade, para elas se tornarem alguma coisa, para que elas fazem coach, elas fazem treinamento, elas fazem uma infinidade de coisas para trabalhar o seu insight, para trabalhar a sua mente, para que ela possa ser alguém. Irmãos, tudo que nós vamos ser depende do tanto da glória de Deus que nós temos. O máximo que um homem pode conseguir ser não é nada comparado com o que a glória de Deus pode nos dar. Sabe aqueles problemas que nós temos? Sabe aquelas fraquezas que nós temos, que há anos estão conosco? Há anos nos impedem de chegar a Deus? Irmãos, a glória de Deus, ela é suficiente para nos salvar dessas coisas. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! E o que Deus tem revelado a nós? Deus tem revelado o seu mistério, que estava oculto, estava escondido há séculos. Irmãos, Deus, Ele, para a igreja, Ele está abrindo o seu coração. Cada dia que passa, irmãos, a cada palavra que nós recebemos, os irmãos percebem que Deus está abrindo o coração. Durante anos, nosso sentimento de pregar o evangelho era para quê? Era para ganhar pessoas, amém. Era para levantar igrejas, amém. Mas hoje Deus avançou. Deus falou, você precisa pregar o evangelho para preparar o deserto. Irmãos, isso é revelação. É Deus abrindo o coração. Nós não saímos para a guerra sem saber para que estamos guerreando. Nós não saímos para pregar o evangelho sem saber por que pregar o evangelho. Irmãos, para que pregar o evangelho? Para preparar um lugar para os filhos de Deus. Tem sentido, tem razão, não é à toa, não é um movimento, tem um porquê. Mas esse porquê vem como? Vem através dos profetas de Deus. Graças a Deus pelos profetas. Irmãos, um profeta não é aquele que tem eloquência. Um profeta não é aquele que sabe falar boas palavras. Um profeta é aquele que, quando fala, Deus flui por meio dele. Se alguém falar e você sentir que Deus está fluindo, este é um profeta. Deus precisa fluir por meio deles. E no nosso meio existem profetas que têm mostrado para nós o coração de Deus. Tem aberto para nós o coração de Deus. Ó Senhor Jesus! Irmãos, é onde Deus revela todas essas coisas. Então nós já sabemos quem nós somos, para que Deus nos escolheu, por quê, o que Ele tem nos revelado, mas aonde o Senhor faz todas essas coisas? Qual é o lugar? Qual é a base onde Deus fala, ali eu vou abrir o meu coração? Irmãos, a base é a vida da igreja. Se você está vivendo a vida da igreja, você percebe que na vida da igreja, Deus, Ele revela, Ele abre o seu coração. Aqui Ele mostra qual é a sua vontade, não tem restrição. Em casa, onde nós falamos, o que está no nosso coração é, não é? Na nossa casa, todos conhecem o nosso coração. Irmãos, aqui é onde Deus fala abertamente aos seus. Você não está alegre? Você está no lugar onde Deus fala sem
sem filtro, ele fala toda a sua vontade, abertamente, sem restrição. Na vida da igreja, Deus dispensa toda a sua vontade, porque a igreja, ela revela o mistério de Deus, que é Cristo. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Irmãos, diante de tudo isso, Paulo, quando ele tocou nisso, ele aqui em Filipenses, ele fala assim, ó, Filipenses capítulo 3, versículo 8. Vamos ler rapidamente. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Vamos lá rapidamente? Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Então, irmãos, nós vimos até agora que Deus, ele tem se revelado incondicionalmente a nós. 100% do que ele é, ele tem se mostrado a nós. Porém, do nosso lado, precisa haver um passo. Nós precisamos fazer algo para que Deus possa se revelar mais para nós. Então aqui Paulo fala que eu preciso considerar tudo como perda para conhecer a Cristo. Irmãos, talvez os nossos anos de vida da igreja, os nossos anos de vida cristã, os nossos anos de trabalho para o Senhor, e até mesmo aquilo que nós adquirimos fora da esfera da igreja, nós precisamos às vezes abrir mão de algumas coisas para conhecer a Cristo. Existem coisas em nós, existem coisas no nosso interior que nos impedem de conhecer mais a Cristo. Aí nós ouvimos a palavra do Senhor, nós queremos tocar no Senhor, mas parece que Deus não consegue se revelar a nós. Você já tiveram essa experiência? Eu quero buscar o Senhor, eu quero conhecer o Senhor, mas parece que, Senhor, falta alguma coisa. Eu consigo conhecer o Senhor como os irmãos conhecem? Irmãos, Paulo mostra para nós aqui, ó, eu preciso considerar tudo. Esse tudo é tudo aquilo que nos impede de nos abrir completamente ao Senhor. Para que eu possa conhecer a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor de qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Irmãos, quando eu conheço a Cristo, tudo aquilo que eu tenho de valor é refúgio. Talvez hoje eu considero muitas coisas como valiosas, porque eu conheço pouco a Cristo. Quanto mais Cristo eu conheço, quanto mais o Deus da glória brilha para mim, quanto mais eu contato com o Deus da glória eu tenho, mais coisas da minha vida eu considero como refúgio. Como é que está a nossa vida? Como que está nossa balança? Eu considero mais coisas como valiosas ou Cristo é mais valioso para mim? Irmãos, a vida da igreja, ela é mais valiosa para mim ou tem coisas que são mais importantes para mim? Quanto mais eu abro mão dessas coisas, mais Cristo se revela para mim. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Talvez, irmãos, quando nós olhamos para nós e nos comparamos com as pessoas do mundo ou as pessoas ao nosso lado, nós não temos tudo que nós queríamos ou que nós gostaríamos, é ou não é? Eu sempre olho e falo, presta, Senhor, parece que tem alguma coisa errada, a gente, parece que tudo dá certo para os outros, para nós sempre está arrastando, sempre... Irmãos, talvez nós não temos tudo que nós gostaríamos, mas nós temos algo que ninguém tem, nós temos a glória de Deus. A glória de Deus nos dá poder, a glória de Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Se existe em nós insatisfação em relação às pessoas que talvez nós achamos melhores do que nós, e essas pessoas não têm a vida de Deus, irmãos, isso é lamentável, é porque nós não conhecemos a Deus.
Porque se eu tocar em Deus, se eu tocar na glória de Deus, irmãos, você não vai ter problema de autoestima. Não vai. Porque você vai falar assim, eu tenho a glória de Deus. Tudo que eu preciso, olha, eu às vezes faço esses cursos e leio livros por causa do meu trabalho, para poder, como é que sabe, deixar a mente cada vez mais forte, para você ficar decidido e tal. Mas, irmãos, quando você lê a Bíblia, ela tem muito mais poder do que os livros. É ou não é? Quando você lê a Bíblia, ela tem muito mais força para te salvar do que esses livros de autoajuda. É ou não é? Muito mais. Se você usar a Bíblia para buscar poder, ela vai te dar poder. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Como que Deus transmite para nós a sua glória? Como que Deus transmite para nós a sua glória? Quando Deus fala conosco, Ele transmite para nós a sua glória. A palavra de Deus traz a glória de Deus para dentro de nós. Todavia, em Deuteronômio, aqui fala do Deuteronômio 5, do povo de Israel, quando eles estavam no deserto, né? O Senhor, como é que o Senhor guiava o povo? De manhã como uma grande nuvem, e à noite como uma nuvem de fogo. E Deus estava no meio dessa nuvem. E o povo via essa nuvem, e essa nuvem, elas guiavam o povo de Deus pelo deserto. Mas olha só, irmãos, aqui no capítulo 5 de Deuteronômio, acontece algo inusitado. Deus queria falar com o povo. Deus apareceu para falar com o povo. Qual foi a reação do povo? Não. Isso é muito. Eu ouvi dizer que quem chega até Deus morre. Então o povo não quis falar com Deus e mandou Moisés, não é isso? Irmãos, vamos aqui, depois eu vou ler o versículo 24, segura aí. Mas só falando um pouco sobre a história. Deus, constantemente, nas nossas situações, no nosso viver diário, Ele aparece para nós querendo falar com a gente. Qual é a nossa reação? Não, eu não quero ouvir o falar do Senhor, porque é muito poderoso, é muita luz. Irmãos, quando Deus fala conosco, lembre-se, Ele transmite para nós a sua glória. Por um lado, é cheio de temor. É uma grande nuvem, muita luz, ou então, à noite, muito fogo, dá medo. Mas lembre-se, se é Deus falando, Ele vai transmitir a sua glória para nós. Por isso, irmãos, não fujamos do falar de Deus. Então, depois aqui, olha só o povo, ele não quis, né? Mandou Moisés. Aí eles disseram assim, eis que o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza. E ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Então o povo falou assim, vai lá Moisés, se ao falar com Deus você não morrer, tá tudo certo. Mas irmãos, não tenha medo de ouvir a voz do Senhor. Não tenha medo. Aqui em Apocalipse, olha só, olha o que aconteceu com João. Senhor Jesus, ainda neste contexto, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Ó, a gente já conhece a história, então eu vou ler só alguns versículos, tá? Achei-me em espírito no dia do Senhor, isso é João. E eu vi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas. 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de um homem, com vestes talhares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça eram cabelos brancos, como a alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo. Olha só a voz de Deus. Os pés semelhante ao bronze. Aí 16, tinha na mão direita 7 estrelas.
Olha o 17, olha, irmãos, esse é o versículo. Quando ouvi, caí a seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Irmãos, talvez, quando nós olhamos para a nossa situação, a primeira reação é, eu tenho medo da presença de Deus. Eu não vou à presença de Deus, porque Deus é fogo consumidor, eu tenho medo. Irmãos, se você for à presença de Deus, talvez, dependendo da nossa situação, nós vamos cair como morto. Mas Deus vai nos levantar e vai falar assim, não temas, eu sou o primeiro e o último. Ó Senhor Jesus, não temas, aquele que falar comigo permanece vivo. Irmãos, todas as vezes que nós nos achegarmos a Deus, tenha certeza, nós vamos sair melhor do que antes. Não tenha medo da presença de Deus. Irmãos, não tenha medo da presença de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, 1 Pedro capítulo 1, Senhor Jesus, por que nós não precisamos ter medo da presença de Deus? Porque nós, no versículo 18, fala assim, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Irmãos, não tenha medo. A presença de Deus não é a nossa capacidade, não é as nossas boas obras que nos qualifica a ser aceitos na presença de Deus. É o sangue de Cristo. O sangue de Cristo, a obra do Filho, ela é a garantia de que na presença de Deus nós não seremos consumidos. Ó Senhor Jesus, o sumo sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele não entrava de qualquer maneira, ele entrava coberto pelo sangue. O sangue do Filho, irmãos, se você crê na obra do Filho, se você recebe a obra do Filho, pode se achegar à presença de Deus sem medo, porque você não será consumido. Ó Senhor Jesus, muito pelo contrário, quanto mais a presença de Deus eu estiver, mais a sua glória vai ser transferida para mim. Irmãos, mais esplendor, mais riqueza, mais dignidade, mais reputação, tudo isso está incluída na glória de Deus. Ó Senhor Jesus, também foi falado para nós essa semana que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. A imagem diz respeito ao nosso interior, nosso espírito quando foi salvo, ele se tornou a imagem de Deus. A semelhança é o nosso corpo físico. Aí o irmão falou algo interessante. O Senhor Jesus, o que nos salvou, o que nos possibilitou a entrada para fazermos parte da nação, raça eleita de Deus, não é uma pessoa bela como nós, como a indústria cinematográfica pintou durante anos. Lá, acho que é em Romanos, né? Romanos, que fala, deixa eu ler aqui, deixa eu lembrar. Isaías, e depois Romanos, fala que o Senhor tinha, Romanos 8:19, depois os irmãos leem lá. O Senhor, ele fala que o Senhor tinha a aparência de 50 anos, né? Aqui, irmãos, eu queria abrir um parêntese. A nossa imagem é a imagem de Deus. O que está sendo formado no nosso interior, o que está sendo produzido por meio do nosso espírito, é a essência de Deus. Tudo que Deus é, está sendo formado interiormente em nós. Porém, o nosso ser exterior, o nosso corpo, olha, às vezes você não está tão satisfeito com o seu corpo, não é aquilo que você queria. Eu queria ter menos barriga, 10 centímetros mais alto, né? Outros queriam ter mais peso, e outras queriam ter não sei o quê, não é? Talvez a gente olhe para o nosso corpo e a gente fale assim, não é o que eu queria,
Mas lembre-se, o nosso corpo é a semelhança do corpo de Jesus. Então, irmãos, agradeça a Deus pelo corpo que você tem. Um dia, esse corpo nosso, que a cada ano que passa ele se degrada mais, a cada ano que passa ele fica mais doente, um dia esse corpo, ele será transfigurado. E nós receberemos um corpo de glória. O Senhor, quando ele ressuscitou, ele levou alguns discípulos para o monte e ele mostrou para eles, olha o que é um corpo transfigurado. Eles ficaram doidos. Que isso? Que coisa mais maravilhosa. Irmãos, duas coisas. Não se preocupe tanto com o corpo que você tem. Nós não vamos ser assim para sempre. Um dia nós vamos ser muito mais bonitos que nós somos. Se você olhar para sua esposa com o olhar da transfiguração, ela é maravilhosa. Não é? Se você levar ela no monte e falar, Senhor, transfigura esse corpo, você vai achar ela maravilhosa. E as irmãs para nós, né, irmãos? Então, irmãos, não se preocupe tanto com o corpo. Por outro lado, eu quero dizer, quando nós olhamos para o nosso corpo, porque nós colocamos nele, ele é a imagem de Jesus? Ele é? Quando eu olho no espelho, a roupa, a maneira como eu me visto, será que eu estou à semelhança de Jesus? Irmão, Jesus não era alguém bonito por fora, mas ele era rico por dentro. Hoje a sociedade é a sociedade da fachada. É a sociedade da beleza exterior, mas quando você vai tocar na pessoa, ela não tem nada. Quando a pessoa abre a boca, ela não tem nada, ela não sabe nada, ela não conhece nada, ela não fez nada, ela é bonita, ponto. Mais nada. Daqui a 50 anos ela não serve para nada, porque daqui a 50 anos ela não vai ser mais bonita. Mas, irmãos, o que está sendo formado em nós é algo para a eternidade. O que está sendo formado em nós não é algo de fora, é algo de dentro. Talvez eu não seja tão bonito, mas quando eu abro a boca, a pessoa fala, que isso? Que beleza. Irmãos, talvez não queira ser tão bonito, mas queira ser alguém que tenha conteúdo. Queira ser alguém que quando abra a boca, Cristo, a glória de Deus, flua por meio de você. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, qual é a nossa esperança, irmãos? Qual é a sua esperança? A sua esperança é ficar rico? Não, irmãos, a nossa esperança é nos encher da glória de Deus. A nossa esperança tem que ser, dia após dia, nos encher da glória de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Senhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Exortamos, consolamos, de modo que vos chama para o seu reino. Essa é a nossa esperança. Viver de modo digno de Deus, que nos chama para o seu reino e glória. Se a nossa esperança se limita a essa terra, irmãos, nós somos infelizes. Nós não nos diferenciamos em nada das pessoas do mundo. O que nos diferencia das outras pessoas é a nossa esperança. Qual é a sua esperança? Qual é a minha esperança? Se a minha esperança é reinar com a glória de Deus, louvado seja o Senhor, eu sou um bem-aventurado. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Romanos 3, 23. Eu já estou terminando, já passou a hora? Romanos 3, 23. Vamos lá, pois todos pecaram e carecem da glória. Então esse versículo mostra que por causa da nossa condição, hoje eu estava, olha para você ver, irmãos, como que
como que um homem é, né? Eu estava à tarde lá pregando a mensagem para Sara, porque eu tenho que treinar, né? Então eu estava treinando com ela. Quando eu falei para ela assim, filha, sabe quem você é? Ela, não, você é uma pecadora. Eu falei, não, eu não peco. Irmãos, nós já nascemos enganados. Nós já nascemos nos considerando justos. Quando nós lemos esse versículo, nós temos que lembrar, Senhor, e todos pecaram e carecem da glória. Eu falei, filha, todos carecem da glória de Deus. Se você não receber a glória de Deus, mesmo com 6 anos, você não vai ver Deus. Você não vai ser salva. Você precisa da glória de Deus. Não importa se você tem 2 anos ou se você tem 60. O que interessa é, todos nós carecemos da glória de Deus. Por que, irmãos, é importante para nós retermos a ciência de que nós precisamos da glória? Porque tudo aquilo que nós sabemos que nós precisamos, nós buscamos, é ou não é? Então, irmãos, nós precisamos perceber que a nossa necessidade é da presença de Deus. Lembrando no início da palavra, quando nós falamos de Abraão, irmãos, quando Deus da glória aparece para nós, Ele muda a nossa condição. Não interessa qual a condição, não interessa em qual ambiente nós estamos, se o Deus da glória aparecer para nós, Ele vai mudar a nossa situação. Ó Senhor Jesus! Por isso, irmãos, o encargo que nessa semana que o Senhor quis mostrar para nós é que tudo que nós fizermos na nossa vida não podem nos afastar da presença de Deus. Até mesmo o irmão citou as coisas relacionadas à vida da igreja, ao nosso serviço, ao nosso amor ao Senhor, ao nosso dar ao Senhor. Isso não pode, irmãos, nos afastar da glória de Deus, da presença de Deus. Ó Senhor Jesus, por fim, irmãos, vamos ler Romanos 16, de 25 a 27. Vamos ler com toda a nosso ser tripartido, amém? Com todo o espírito. Romanos capítulo 16, versículos 25 a 27, amém? Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar e que agora se tornou manifesto, e foi dada a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Vamos repetir o 27 bem forte. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, Cristo quer que todas as coisas se convertem a Ele, para que por meio dele, Deus receba a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Não existe caminho, não existe meio para nós glorificarmos a Deus, para nós adorarmos a Deus, senão pelo Filho. O único jeito de nós chegarmos até Deus, o único caminho que nos leva à glória de Deus, é por meio do seu Filho Jesus. Portanto, irmãos, a Ele seja dada toda a glória. Toda a honra e toda a glória seja dada a Cristo Jesus. Por isso que um dia todo joelho, toda língua, todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Muitos amam a Deus, muitos querem a Deus, mas
Deus, Ele estabeleceu um caminho para chegar até mim. Só tem um jeito, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso, irmãos, quando nós invocamos, ó Senhor Jesus, do fundo do nosso coração, Deus, Ele se levanta do seu trono e fala, a minha glória é dispensada a você. Se nós não usarmos Cristo, a glória de Deus nunca vai chegar até nós. Somente por meio do Filho, que foi aprovado a Deus. Quando Jesus, irmãos, só para deixar claro, quando Jesus terminou seu ministério, foi morto, ressuscitou, quando ele estava lá no Hades, o Senhor, Ele o recebeu em glória e o fez assentar nos lugares celestiais. Por causa disso é que nós podemos, por meio dele, nos achegar até Deus. Porque ele foi aprovado. Todo o seu ministério, toda a sua obra, quando Deus o recebeu na glória, Deus carimbou, eu aprovo o seu ministério. E a partir de agora, você, meu filho amado, não é apenas o Salvador que eu enviei para salvar o mundo, mas você agora é o intermediador que traz o homem até mim. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, irmãos, amém.